Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar do Corinthians, que inicia aí a preparação para a partida desta quarta-feira contra o Platense. Partida que acontece na Neoquímica Arena às 9h30 da noite. Nesta quarta-feira aí, última rodada da fase de grupos da competição. E o Corinthians já está classificado. Vamos trazer a preparação do Alvinegros, vamos trazer aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Corinthians, tudo do Alvinegro você encontra aqui no nosso canal do Corinthians. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo, no final do vídeo eu vou trazer aí os jogos que aconteceram nesta segunda-feira. A gente começa com os detalhes da expulsão do presidente André Sanches do Corinthians. E na noite desta segunda-feira, aqui no Parque São Jorge, aconteceu uma reunião do Conselho Deliberativo do clube que determinou a expulsão do ex-presidente André Sanches do quadro associativo. Foram 167 conselheiros que estiveram aqui, dos quais 112 votaram pela expulsão, 49 pela manutenção do Andrés no quadro associativo, além de 6 abstenções. O Conselho Deliberativo acabou se reunindo por conta de uma recomendação da Comissão de Ética, justificando o fato do ex-presidente Andrés ter utilizado cartões corporativos do Corinthians durante a sua última gestão entre os anos de 2018 e 2020. Andrés teria gasto quase R$481 mil de maneira irregular utilizando os cartões corporativos do clube. Agora ele será notificado sobre a sua expulsão. Atrás da gente, alguns torcedores remanescentes, que vieram aqui apoiar a expulsão do ex-presidente André Sanches. Inclusive, trouxeram um carro de som, fizeram muito barulho e muita festa quando foi anunciado o resultado. Vamos agora acompanhar o que disse o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Leonardo Pantaleão, sobre a expulsão do ex-presidente André Sanches. Dentro daquilo que aconteceu, foi a exteriorização da vontade da maior parte dos conselheiros. Isso tem que ser considerado, é algo que, independentemente da torcida realmente desejar isso, é algo que foi feito com base naquilo que de fato foi apurado dentro do processo. Houve a utilização do cartão corporativo, nem sequer o próprio representado nega isso, e então o que se apurou foi a conduta, não se apura valores, não se apura nada. A conduta utilizada é que acabou gerando esse tipo de consequência. Bom, pelo que a gente tem observado nos últimos anos do Corinthians, principalmente depois da construção da sua arena de uma maneira mais evidente, com valores progressivos a cada ano, tem muito mais coisa para ser apurada no Corinthians do que apenas o uso de um cartão corporativo de maneira irregular. Grave, sem a menor dúvida, mas o Corinthians precisa ir a fundo. Não pode parar por aí e jogar para a torcida nessa situação. Tudo indica que quem também deve sofrer pelo menos uma votação para saber se vai ser ou não expulso do quadro associativo, como foi o ex-presidente André Sanches, também são os ex-presidentes Augusto Melo e também Duílio Monteiro Alves. Mas o Corinthians, sem sombra de dúvida, precisa ir a fundo nessa situação. Agora, a gente precisa saber se existe vontade para isso ou não, se existe determinação para isso ou não, de passar a limpo as contas do Corinthians. Essa vai ser a dúvida dos próximos meses. Depois de vencer o Atlético Mineiro em casa, o Corinthians vai enfrentar o Platense da Argentina. Última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. E após a vitória contra o Atlético Mineiro em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians conquistou 3 importantes pontos que o tiraram mais uma vez da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Timão já voltou aos trabalhos na manhã desta segunda-feira no CT Joaquim Grava. No meio de semana tem encerramento da fase de grupos da Copa Libertadores da América contra a equipe do Platense da Argentina. A novidade importante na partida contra o Atlético Mineiro foi o retorno de Memphis Depay, que não jogava desde o dia 22 de março. Ele jogou por pouco mais de 30 minutos, o holandês que deve ganhar mais alguns minutos ou até mesmo ser titular contra o Platense pela Libertadores da América, já que restam apenas 2 partidas antes da pausa para a Copa do Mundo. Memphis tem situação de renovação de contrato que vence em julho, indefinida, e o Fernando Diniz falou mais uma vez sobre o assunto.
A sinalização é positiva, né? Existe um desejo do clube, talvez o Marcelo, do presidente, o Thiago que está aqui, o Júlio. Todo mundo tem um desejo que o Memphis fique. O Corinthians é o líder do grupo E da Copa Libertadores da América com 11 pontos, já está classificado para as oitavas de final, com a primeira colocação do grupo garantida. Também já está classificada a equipe argentina do Platense, que vem na segunda colocação, então um jogo sem tanta importância assim. E o Fernando Diniz deve promover mudanças para esse time na quarta-feira, pensando em poupar os jogadores para o jogo importante do final de semana no sábado. Encara a equipe do Grêmio em Porto Alegre no encerramento do Campeonato Brasileiro, antes da pausa para a Copa do Mundo. O contrato do Memphis Depay é mais uma coisa que o Corinthians tem que ir a limpo. Tem que buscar por que aconteceu, como aconteceu, o que realmente tem no contrato. Ele não tem nem que pensar em renovação, minha gente. É impossível para um time que deve 3 bi, estar numa situação pré-falimentar, porque essa é a realidade financeira do Corinthians. Se limparem a casa e se organizarem, talvez daqui 4 ou 5 anos o time financeiramente esteja em condições. Mas pensar em renovar o contrato do Memphis Depay com todo o ganho desportivo que ele trouxe para o Corinthians é uma insanidade nesse momento. Passa por aí essa nova conotação que querem dar no Corinthians, que vão limpar o passado, garantir o presente para assegurarem o futuro. E isso passa por equacionamento financeiro. Pode ou não pode gastar? Nesse momento, o Memphis Depay não é para o bolso do Corinthians. Trazer aí, pessoal, os jogos que aconteceram nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Coritiba venceu o Bahia por 3-2. Os gols do Coritiba marcados pelo Bruno Melo, o Lavega e o Breno Lopes. Pelo Bahia, Eric Pulga e o Everaldo fizeram os gols do Bahia, 3-2 Coritiba. Na Série B, o Atlético venceu o Botafogo por 2-1 fora de casa. Aí na Série C, Ituano venceu o Botafogo da Paraíba por 1-0. O Paysandu venceu o Floresta 2-1. Aí tivemos Série D, Laguna e Maguari ficaram no empate 1-1. E o Democrata venceu o Porto da Bahia por 3-1. Tá aí os principais jogos de hoje, né? Tivemos também Campeonato Alemão, Brasileirão Feminino Série A. Foram os principais jogos de ontem. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.